A paz do Senhor, canal Ensinador Cristão EBD, querido professor, querida professora da classe de pré-adolescentes. Como vocês estão? Eu espero que bem. Espero aí que a semana de vocês tenha sido abençoada, que a aula tenha sido abençoada, a aula 5 tenha sido uma bênção. Espero ter contribuído aí para o enriquecimento da sua aula. Querido professor, querida professora, você que chegou neste vídeo, não sei se recebeu o link de presente de algum amigo, não sei se você já é inscrito no canal, mas se você não é inscrito no canal, eu gostaria de convidar você a se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. E se você já é inscrito, não esquece de compartilhar o vídeo, ou esta aula aqui, ou as aulas dos nossos amigos e irmãos, né? Nós temos a aula, pré-aulas, vídeos desde o maternal até o pré-adolescente, e temos conteúdo também para a classe de adultos, jovens e adultos. Então não perca tempo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo ou os vídeos dos nossos amigos. Aí nós temos tia Minha, tia Etienne, tia Nelly, tio Eliel, com riquíssimas aulas aí das outras faixas etárias. Então não perca tempo. E já compartilha com os amigos, é um grande presentaço que você vai dar aí para os seus amigos, compartilhando conteúdo enriquecedor, conteúdo bíblico, né? Pessoas que estudam, que pesquisam, e trazem aí dinâmicas excelentes, atividades excelentes, material de boa qualidade para o enriquecimento das nossas aulas, do trabalho do Senhor da nossa EBD. Amém, queridos? Queridos, eu vi alguns comentários na aula anterior, agradecendo, claro, pela indicação dos livros e pedindo seleção de questões para o final do trimestre. Sim, queridos, eu vou fazer. Se assim o Senhor nos permitir, vou selecionar mais questões e vou compartilhando ao longo desse trimestre com vocês, tá? E aí, ao final, vocês podem fazer um grande apanhado, selecionar algumas outras perguntas ou transformar as questões em questões de desafios, né? Questões de pesquisa mesmo para eles. É uma forma, queridos, que eu encontrei de fazer com que os nossos adolescentes estudem a Bíblia, né? Eles pesquisem. Se eles são desafiados, e essa fase é a fase do desafio, eles amam ser desafiados, eles são questionadores, mas eles amam também ir pesquisar, e buscar, e pedir auxílio, né? A pesquisa deles muitas das vezes se resume ao pastor da igreja, se é acessível aos presbíteros ou a outros professores que assim eles conheçam. Mas é uma forma de pesquisar, né? Uma forma de ir atrás do conhecimento. E são aprendizados que ficam para o resto da vida. São experiências que marcam a vida deles. Então, não deixe, né, de desafiar o seu aluno, de questioná-lo, ou de fazer até mesmo buscar a resposta que eles trazem, né, da pergunta que eles fazem, né, que eles trazem para a sala de aula. Então, eu vou selecionar e vou disponibilizando aí para vocês até o final do trimestre, que acho que foi uma irmã que pediu para o final do trimestre fazer uma espécie de vestibular, né? Então, a gente vai fazer isso em nome de Jesus. Amém? E eu agradeço o feedback de vocês, o comentário de vocês aí no vídeo. Eu amo quando vocês comentam, né? Quando vocês deixam aí alguma sugestão, ou comentam, interagem comigo de alguma forma. Amém? Queridos, nossa lição 6 fala sobre amizades, novamente trazendo amizades, né? Recordo que em uma das nossas lições, ele vem trazendo aqui a lição 2 sobre as falsas amizades. Se existem falsas, é porque existem verdadeiras. Então, lá ele alertava sobre as falsas amizades. Aqui ele vem nos alertar a preservar as boas. Se lá nós devemos ter cuidado, aqui nós devemos também ter um cuidado. Mas aqui é o cuidado de preservar, de conservar, né? De ter por perto. E aí nós temos também alguns alertas aqui nesta lição para os nossos adolescentes que são importantes. Então nós vamos começar fazendo a leitura bíblica e reforço aqui mais uma vez. Não deixe de fazer a leitura bíblica em classe com seus alunos, tá? Porque possivelmente é a forma que eles têm ou é o único momento em que eles têm de acesso à Bíblia. É que seja com você, possivelmente, querido professor, querida professora. Então não deixe, não desperdice essa oportunidade.
Então, nós vamos fazer a leitura aqui, Provérbios, capítulo 17, e o versículo 17, que diz: O amigo ama em todo o tempo, e na angústia nasce o irmão. O 18:24 diz: Quem tem muitos amigos pode cair em desgraça, mas há amigo mais chegado que um irmão. Então, são versículos conhecidíssimos nossos, né, que vêm aqui nos falar sobre a amizade. Hoje o tripé aqui está uma bênção, né? Aqui meio folgado. Eu havia perdido meu tripé e achei, mas eu acho que a pessoa que achou, não sei se não conservou bem, mas enfim. Então, tem que estar ajeitando sempre aqui. Já peço perdão por isso também. E vem falando aqui uns textos bem conhecidos, versículos conhecidos, né, sobre amizade, sobre amigos, sobre o valor da amizade, né, e são versículos que a gente usa muito, né, amigo mais chegado que irmão, para as nossas amizades. O texto áureo que a Bíblia diz: Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz, mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Isso está escrito em João, capítulo 15, versículo 15. E aí, queridos, ele já vem falando aqui sobre os amigos de verdade, né? A palavra de Deus, ela adverte sobre as más companhias. E há exemplos de personagens bíblicos, né? De personagens bíblicos que ouviram conselho de ímpios, ou que trilharam caminhos pecaminosos. Nesses casos, o fim deles, infelizmente, é a morte, né? Por quê? Porque as amizades verdadeiras, elas têm algumas características. E ele apresenta aqui algumas delas: o amor, a sinceridade, né, a honestidade, o respeito, o apoio e a ajuda e a confiança. São características de uma amizade verdadeira. E amizades verdadeiras, para nós cristãos, são aquelas que nos aproximam de Deus. Aquelas que nos apoiam na desobediência à palavra de Deus, precisamos ter cuidado com elas, não é? São as falsas amizades, são as amizades que nos afastam de Deus, para a gente não importa, para a gente não é legal, para a gente não precisa ser valorizada esse tipo de amizade. São pessoas que a gente não pode perder contato, é bem verdade, né? Nós vamos nos intrigar daquela pessoa, mas são pessoas que eu não quero ter uma intimidade a ponto de confiar na minha vida, de confiar nos segredos, porque esses a gente confia aos nossos familiares, ao Senhor, né? E pessoas que irão nos ajudar em oração, né? Que irão nos apoiar, mas mediante, né, a luz da Bíblia. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Então, quando ele fala aqui que uma das características do amor, né, o relacionamento saudável, a base dele é o amor. Então, Jesus chamou os seus discípulos de amigos e disse que a maior demonstração de amor era dar a vida por eles, né? Existem amizades que eu costumo dizer que são amizades assim: olha, eu quero ver você bem, mas não melhor que eu, né? Que você esteja bem, mas melhor que eu, aí para mim já não é interessante. Esse tipo de amizade não é verdadeira. Não é uma amizade saudável. A amizade verdadeira, a amizade saudável é aquela que quer você bem, não importa se você está melhor que eu. Não importa, mas o que eu quero é você bem. Se você está bem, está melhor que eu, graças a Deus, eu te apoio, eu te ajudo, eu continuo orando por ti. E eu quero continuar, eu quero que você cresça ainda mais. Essa sim é uma amizade verdadeira, que busca o nosso melhor, tá? A sinceridade, né? O verdadeiro amigo, ele quer o nosso bem. Acabei de falar isso. Então, assim, e esse querer bem, não é querer bem somente na bonança, como que eu posso dizer? É aquele que nos repreende quando necessário, né? Quando nós estamos fazendo aí algo contrário à palavra de Deus, ele chama a nossa atenção. Por quê? Porque ele sabe que aquilo que a gente está fazendo é errado. Então ele não vai deixar que a gente se corrompa, não vai deixar que a gente se perca, né? E mesmo que você se fira, mesmo que você se machuque com aquilo que ele vai lhe falar, ele não se importa com isso, porque o que ele fez foi para o seu bem. E mesmo que vá ferir você, ele vai falar sempre a verdade.
Essa é uma amizade verdadeira, essa é uma amizade sincera. A honestidade, né? Ser honesto, honestidade é caráter, né? E uma pessoa que teme ao Senhor, ela tem o caráter dela transformado, ela se torna parecida com Deus. E quando a pessoa é transformada, tem um caráter íntegro, essa pessoa tem características para ser um excelente amigo, para estabelecer amizade sincera com alguém. O respeito, então respeitar o próximo né, é, é, é é até uma, como é que eu posso dizer, uma regra, né? A gente respeitar o próximo e respeitar os relacionamentos, honrar, valorizar o outro, tá? Isso é característica de um amigo verdadeiro. O apoio, a ajuda, que eu também já comentei aqui, né? Bons amigos se defendem, como diz aqui o comentarista da lição, vencem as dificuldades juntos. Eu estou com você, eu estou junto com você. Não, mas está difícil para nós dois, mas a gente vai junto, a gente vai conseguir. E se apoia. O que eu quero para mim, se eu quero de bom para mim, eu quero para o outro. Quero para o meu amigo de bom. Ah, mas o meu amigo conseguiu o melhor. Graças a Deus por ele, né? Vou me alegrar junto com ele. E se ele está triste, vou lá, vou apoiá-lo, vou tentar tirá-lo daquela tristeza. Não é isso? A confiança. Amigos de verdade, eles não mentem um para o outro. Eles não invejam um ao outro. Tá uma bênção tá no tripé hoje, glória às pessoas. Pelo contrário, né? Ele é apazigua, ele é confiável. Eles não brigam, não alimentam fofoca, né? Eles não vêm trazer para você, comentar, olha, deixa eu te dizer uma coisa, fulano de tal estava falando de tu. Estou falando isso para você ficar em alerta. Não, é aquele que nos alerta, mas sem trazer fofocas, né? É aquele que nos aconselha, mas ele não precisa trazer o que ele ouviu de outra pessoa para você. Não, ele vai te alertar, ele vai te aconselhar sobre não confiar em todo mundo, né? Muito cuidado quando e como você fala, quando e como você confia seus segredos a alguém, mas ele não precisa trazer fofoca ou alimentar fofoca, tá? E aí é muito importante que quando os nossos adolescentes vão eleger amizades, eles precisem achar nessas pessoas esses atributos. São qualidades que eles precisam buscar nas pessoas que eles querem perto deles, como amigos, né? E construir amizades verdadeiras para o cristão precisa ser amizades ou pessoas que tragam, que aproximem, que não que afastem de Deus. Então, descobrindo amigos em tempos difíceis, não é? Há pessoas que compartilham momentos descontraídos, ajudam nas tarefas escolares, porém são nos momentos difíceis que você descobre quem são seus verdadeiros amigos. São aqueles que vão ficar do seu lado, não só quando você está sorrindo, não só quando você né, está lá no momento descontraído lá da escola. Não, não. Quando você está passando por momentos difíceis, momentos de tristezas, momentos de angústias, momentos de dúvidas, são aquelas pessoas que vão estar do seu lado ali aconselhando. Tá? Então, e essas amizades são importantes de se cultivar. E aí são evitar aqui os tipos de amizades, né? Existem amigos mais chegados de irmãos, como a gente leu aqui no texto. E isso vai depender de quê? De afinidade, da personalidade de cada amigo. Quando é tão bom quando a gente conta com amigos que temem ao Senhor. E essas pessoas tornam dessas amizades, tornam a nossa caminhada mais leve, né? Torna a nossa caminhada mais leve. Por quê? Porque elas nos aproximam de Deus. Elas dividem o fardo conosco. Porque eu não sei se vocês já conversaram com seus alunos sobre isso, mas o fato dele conversar com alguém, muitas das vezes o outro nem vai resolver. Mas quando é uma amizade verdadeira, você só de falar o seu problema, parece que você resolveu, parece que você tirou uma tonelada do peso das suas costas, né? São essas amizades, são essas pessoas que a gente precisa conservar do lado. Mas essas pessoas são confiáveis. Ela não vai ouvir o seu segredo, o seu peso, né, a sua tristeza, a sua angústia, e vai levar para outras pessoas, vai espalhar, não. Ela vai ouvir, ela vai orar por você.
ela vai de vez por outra conversar com você sobre isso, lhe aconselhar, trazer uma palavra de ânimo, não é? Essas amizades são importantes manter ao nosso lado. Amigos também é importante lembrar para os nossos adolescentes que eles não podem tornar aquela pessoa super-heróis de sua vida. Essas pessoas são humanas, então vão errar, podem nos decepcionar, podem não ser aquilo que a gente esperava, né? E amizades direcionadas pelo Senhor, mas elas não são perfeitas. Não existe amizade perfeita, né? E aí é onde entra uma capacidade muito linda da amizade, que é a capacidade de perdoar. Por conta de um erro, a gente perdoa. E aí é onde está uma característica muito bonita, um dos bons amigos. Eu perdoo você porque eu sei que você é humano. Então você vai errar assim como eu vou errar, assim como eu posso errar com você. Você errou hoje. Então vamos perdoar e vamos, né, seguir a nossa caminhada. E devemos ser bons amigos, né? E as amizades que nos aproximam de Deus. Precisamos ter, reparar quem são as pessoas que se relacionam conosco, né? Desenvolver o modo de falar, de se vestir, também de pensar. Gente, aqui é onde entra um cuidado que vocês precisam, assim, se debruçar mesmo e trazer para os seus amigos a questão da influência. Veja só, hoje em dia é muito comum no meio aí cibernético, né, nas redes sociais, muitas pessoas que se intitulam ou recebem o título de influencer. Mas que tipo de influência essa pessoa está trazendo para os nossos adolescentes na igreja, né? Às vezes essas pessoas são realmente tão influentes nas redes sociais que os nossos jovens e adolescentes querem se vestir iguais, querem ter o que eles têm, querem fazer o que eles fazem, né? E hoje algumas pessoas quando são as crianças, quando a gente pergunta assim, o que é que você quer ser quando crescer? Antes, diziam assim, eu quero ser médico, eu quero ser... Não, hoje não. Hoje é, eu quero ser youtuber, eu quero ser influencer. Que tipo de influência essas pessoas estão trazendo? Né? Muitas das vezes é a influência do consumismo, é a influência de jogos, né? Jogos de azar, jogos que trazem aí malefícios horríveis para a vida das pessoas. Então é muito cuidado muito interessante que vocês se debrucem sobre isso aqui, sobre essas influências ou más influências que essas pessoas da internet podem trazer para dentro da igreja. Porque é uma febre essa questão de influência, todo mundo agora quer ser influência, todo mundo é influência, mas que tipo de influência positiva, né, essas pessoas trazem para os nossos adolescentes cristãos, né? Estão dentro da palavra de Deus, dentro dos princípios bíblicos. Então, se isso não me traz positividade dentro da palavra de Deus, da minha caminhada cristã, eu não posso ter essas pessoas como referência para a minha vida, né? Então, é importante que os nossos adolescentes pensem e reflitam com você em sala sobre isso. Essas pessoas estão me aproximando ou me afastando disso? Estão me afastando de Deus, então elas não podem me influenciar. Eu não posso deixar de me influenciar, né? Então, seguir essa pessoa, querer ser igual, não, isso já não é, muito interessante, tá? E hoje isso tem pego os nossos adolescentes de uma forma muito cruel, irmãos, muito cruel. A gente vê aí, são as gírias, são os bordões dessas pessoas estão entrando assim no meio dos nossos adolescentes de uma forma muito pesada. E a gente precisa ter cuidado e precisa alertá-los sobre isso, tá? Então aí tem aqui 2 exemplos de amizades muito bonitas que a gente conhece e são lindos exemplos, a amizade entre Noemi e Ruth, entre sogra e nora, né. Quando Noemi decidiu voltar para Belém após a morte dos seus filhos e de seu esposo, Ruth decidiu segui-la. E mesmo Noemi dizendo que era para ela voltar para o povo dela, que ela não tinha mais nada a oferecer para ela, e que ela não devia perder a sua vida, a sua juventude, né, presa a ela, já que ela não tinha mais nada para oferecer. Mas Ruth
ensinou, na verdade, a Noemi, né, o valor de uma verdadeira amizade. Ela ensinou a Noemi que ela, e esse filme, sobre fidelidade, não. Eu estava com a senhora quando eu era casada com seu filho, quando nós estávamos na bênção, né? E agora que a senhora está na pior, está viúva, sem filhos, eu vou lhe abandonar? Não, não vou. A gente vai juntas, a gente vai lutar juntas, nós vamos crescer juntas novamente. E Ruth fez isso, ensinou para Noemi o valor da amizade, o valor da fidelidade entre duas pessoas. E através de Noemi, Ruth conheceu Deus, né? E a servir a Deus, escolheu servir a Deus por conta de Noemi. O exemplo de Noemi, a confiança, né, que Noemi tinha em Deus, fez com que Ruth resolvesse seguir a Deus também. E Jonatas e Davi, que são dois jovens aí, né, que traz esse exemplo de boas amizades. Jonatas amava Davi e por isso ajudou a se proteger das investidas do rei Saul, que tentava matá-lo, né? Então Jonatas contribuiu para a realização do propósito que Deus tinha traçado para a vida de Davi, tornando assim ele o rei de Israel no lugar de Saul. Então ter amigos é uma bênção, ter amigos é maravilhoso, né? Deus se alegra com as verdadeiras amizades, principalmente quando um amigo pode abençoar o outro, uma pessoa pode abençoar a outra. Então é muito interessante nessa lição de hoje nós refletirmos com os nossos adolescentes sobre o valor dessas boas amizades. E boas amizades para o cristão são amizades que ensinam-nos valores cristãos, que não nos tira da presença de Deus, que não busca nos afastar. E mesmo que que os conselhos que são dados venham a nos ferir ou a nos deixar tristes, magoados, né? Não era aquilo que a gente queria ouvir, porque nem sempre né? Amigo verdadeiro não é aquele que diz o que a gente quer ouvir, mas o que a gente precisa ouvir. Então, se hoje eu estou precisando de correção, meu amigo vem e me corrige. Se hoje eu estou precisando de um incentivo, ele vem e me incentiva. Mas ele precisa ser verdadeiro, né? Ele precisa ser honesto comigo. Dizer assim, Paulo, isso que você está fazendo não é certo. Então vamos voltar aqui, vamos fazer o que é certo. Não, mas eu não. Então eu não quero mais a sua amizade. Então essa amizade, você precisa fugir dela, né? Porque não é uma amizade verdadeira, não é uma amizade honesta, não é uma boa amizade. Então, para você, não vai trazer benefícios. Então, se afaste. Não vai se entregar. É bom dia, boa tarde, né? Oi, tudo bem? Mas para compartilhar momentos, não. Isso aí já não dá muito certo. Então, queridos, muito cuidado, né? Precisamos ter muito cuidado com os nossos adolescentes, com as amizades que eles estão desenvolvendo. E essa fase é a fase aí das influências, como eu já falei. Então, eles vão procurar aquilo que é agradável aos olhos deles. E, infelizmente, muitas dessas pessoas estão influenciando dessa forma, né? E eles querem buscar a vida que essas pessoas têm. Mas essas pessoas têm uma vida íntegra, têm uma vida forjada aí no Evangelho. Então, se não tem, não vai trazer benefícios para a vida deles, né? Você vai dizer para eles, não vai trazer benefícios para a sua vida. Então, busque seguir pessoas que vão lhe aproximar de Deus, que vão trazer ensinamentos cristãos, que vão contribuir para a sua jornada até o céu. Então, vamos. E essa idade, eles são muito influenciáveis de verdade. Eles se deixam levar assim por belas, né? Belas imagens, por belas histórias, são influenciáveis. Então, não só a quem está do outro lado da tela, né, que eles estão acompanhando, até mesmo próximos dele, na escola, tá? Na vizinhança. Então, vai se deixar levar facilmente, porque é da idade, são vulneráveis a, a certos comentários, a certas histórias muito bonitas, né? Muitos querem se autoafirmar, então muitos têm problema de baixa autoestima, e aí vem aquela pessoa com né, um linguajar muito bonito, vai querer engabelá-los, e aí eles são influenciáveis, e você precisa alertá-los
muito sobre isso, né. A amizade boa é aquela amizade que o aproxima de Deus, é aquela amizade que, não nos afasta da família, principalmente, né, não nos afasta de Deus, não nos afasta da nossa família, quer o nosso bem, né, não quer a nossa destruição. Então, muito cuidado e um alerta muito grande para os nossos adolescentes. É muito importante, é uma lição muito bonita, muito boa de se trabalhar, assim como a lição 2 que trouxe as falsas amizades, essa traz as verdadeiras. Então ele traz características da verdadeira amizade e de como reconhecer quem é um verdadeiro amigo. Então, o nosso comentário dessa lição fica por aqui. Para esta semana, eu não trouxe nenhuma dinâmica e nenhuma atividade de provérbios. A atividade que eu sugiro e que eu vou sugerir é que vocês estimulem a leitura do livro, né? Procure saber em qual capítulo estão, como está a leitura, qual é o momento em que eles fazem a leitura, qual é o momento do dia que eles fazem a leitura, como é que eles fazem a leitura, tá? Se eles estão fazendo anotações, o que, que eles estão achando de importante. Ah, eu estou lendo aqui, eu estou atrasada, estou aqui no capítulo 7. Certo, e o que, que você achou do capítulo 7 do Provérbios? O que, que ele traz de importante para você? O que, que ele trouxe de aprendizado para você? Tem alguma coisa que você não entendeu? Vamos ver se a gente consegue interpretar juntos, vamos ver se a gente consegue entender juntos, tá? Se possível, pesquisa com eles, né, em sites aí confiáveis, ajuda eles a pesquisar, como eles podem pesquisar ou tirar as dúvidas acerca do que leram, tá bom? Na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir, eu trago alguma atividade relacionada aí ao livro de Provérbios, tá bom? Então, fiquem todos na paz do Senhor. Desejo uma ótima aula, que o seu domingo seja abençoado, sua EBD seja abençoada, e que esta aula possa ter contribuído ainda mais aí um pouquinho mais, né, com as suas anotações, esses registros aí do que falar e como falar para os seus adolescentes. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Amém. Tchauzinho.